pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, atendendo a pedidos de muitos alunos e também de pessoas aqui no canal e lá no Instagram, a gente vai falar de um assunto que ainda é uma dificuldade muito grande para o pessoal que já passou pelo primeiro ciclo do Fundamental 1, está terminando o Fundamental 2 e ainda assim tem dificuldade, que é a porcentagem. Então, assim, pegando todas as dificuldades que eu escuto num nível maior e menor de alunos com maior ou menor conhecimento ainda na matemática básica, eu resolvi fazer uma série trazendo o contexto porcentagem. Então, hoje a gente vai ver a primeira parte desse assunto e como é que a gente tem que olhar para ele. Já vou cantar uma bola aqui. Não é difícil, é muito mais fácil do que vocês pensam, se vocês imaginarem a porcentagem como uma fração, como uma razão, como uma proporção entre valores. Então, assim, se você tem dificuldade com a fração, também chegou a hora de você tentar tirar essa mística do caminho, porque o que vai acontecer? Quanto maiores forem os seus impedimentos para vocês avançarem no assunto da matemática, mais difícil ela vai ficar. E ela não é tão complicada no começo. Ainda não é. Então, para que vocês não tenham dificuldades lá na frente no médio, quando vocês forem mexer com a outra parte da matemática, uma matemática mais resolutiva, mais cálculo, mais álgebra, vamos então tirar essa dificuldade a começar por essa parte hoje. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui. Coloquei algumas definições que são importantes para que vocês tenham um primeiro início. Quem já está lá no 8º, 9º ano, ou no 7º, porque isso daqui é uma matéria que, essencialmente, a gente vai trabalhar no 7º ano. Por quê? Porque aqui ela é base para a resolução de problemas que envolvam o sistema de contagem, a probabilidade, a estatística, e isso vocês têm aonde? No 8º ano, no 9º ano, no médio também. É o tal do raciocínio lógico. Então, você precisa dominar isso aqui. Mas no começo vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, partindo do zero. Faz de conta que nunca se falou sobre porcentagem e hoje é a primeira vez. É uma razão com base 100. Literalmente é isso. Qualquer número que eu falar, por cento, eu estou fazendo uma razão, uma proporção, uma relação entre valores, onde a base é 100. Mas qual base? Aquela da potência? Não necessariamente. Estamos falando da base denominador, porque existe uma relação muito tênue entre a porcentagem e a fração. Então, todas as vezes que você pensar 30%, 100%, 20%, meio por cento, lembre-se, você está pensando numa base 100. Esses números aí, dividido por 100. Mas vamos fazer na prática depois, para vocês entenderem melhor. Uma outra definição que é importante. Essa razão de base 100, ela expressa a relação entre dois valores a partir de uma fração. Então, por isso que eu coloquei aqui aqui do lado para vocês, uma interpretação visual disso aqui. Então, é uma razão com base 100 e ela tem os valores relacionados como uma fração, então é certo eu falar que A% e A eu tomo por qualquer número real, ok? Que A% é a razão A%. Ok? Agora vamos ver com os números funcionando. 10% é a razão 10%. 75% é a razão 75%. E 0,4% é a razão 40%. Porque tanto faz 0,4 quanto 0,40 centésimos, eles, quando a gente faz a transformação para ficar na estrutura da fração, para eu poder resolver o cálculo, para eu enxergar no resultado do exercício, eu escrevo 40%. E tá tudo certo. Isso daqui, pessoal, é o quê? É a base teórica.
é conceitual, é como eu enxergo o desenrolar de uma porcentagem. Então, eu tenho que pôr na minha cabeça. O próprio nome porcentagem, ele já fala pra gente o que ele quer. Então, ó, é algo que eu estou fazendo sempre por cento, porcentagem. Então, se eu estou sempre tendo que dividir este valor por 100, então esse valor vai se representar como? Não na forma de potência, mas sim na forma de fração. Ok? Eu vou dar um tempo para vocês printarem essa tela, guardar, e aí eu vou apagar isso aqui 5 segundos. E aí eu vou colocar uma estrutura de exercício para vocês fazerem. Olha lá, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vou apagar. Não é complicado. Fazendo, exercitando, tomando conhecimento desse conteúdo com os exercícios que vocês são exigidos, vai ficar mais tranquilo. Vamos lá. Eu vou colocar um valor aqui, vai. Ó, 30% de 100. Estou fazendo meus exercícios, e esse daqui é um tipo de exercício muito comum, principalmente para quem está no início, tá? Existem vários livros didáticos, várias apostilas que, para o início da conversa, colocam isso aqui. Então, vamos lá. Lembrando do conceito que eu já adquiri e printei da tela da prof aqui. 30%, então eu estou falando de 30 sobre 100. Ok? De 100. Na matemática, a gente vai substituir essa palavrinha aqui, essa preposição, por um sinal de multiplicação. Então, é 30% de 100. Na sala de aula, é muito comum a gente tentar passar para o aluno uma coisa mais familiarizada com aquilo que ele já está acostumado a trabalhar. E sempre que a gente trabalha com multiplicação, divisão de números fracionários por números inteiros, ou números fracionários entre si, a gente sempre pede para fazer o quê? Pessoal, se der, cancela os valores que vocês conseguem fazer uma divisão direta. Então, ó, aqui eu tenho 2 caminhos para mostrar. Ou eu faço exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, cancela na divisão direta os números. Então, pera, então isso eu cancelo com isso. Então, o que eu vou ter de resultado aqui? 30. Ah, então, 30 é 30% de 100. Fechei. Ou eu faço como eu percebo que muitos professores colocam na sala de aula. Vamos lá. 30% de 100. Eles cortam os zeros. E se eu corto 0, aqui fica valendo 1 e aqui também. Vou representar, ó, para vocês poderem ver o que eu estou falando. E eu vou chegar no mesmo valor. 30 dividido por 1 é 30, vezes 1 é 30 também. De novo, ó, caí no mesmo lugar. Percebem? É a mesma situação. Então, tanto faz eu fazer um cancelamento direto daquilo que eu já conheço por frações, né, que você consegue fazer esse cancelamento, mas lembre-se, é só na divisão e na multiplicação. Soma e subtração, vocês vão recorrer ao MMC, que é aquela boa e velha conversa das aulas anteriores. E aqui, a gente faz pelo método do cortar os zeros. Até porque não é sempre que a gente vai ter só uma situação assim, né? Muito facinha de resolver. Às vezes você vai ter aqui a fração correspondente à porcentagem, mas de um valor, como um problema. Eu vou colocar aqui para vocês, inclusive. Ó, quem não copiou, copia agora. 1, 2, 3, 4, 5, printa essa tela, guarda. E vamos lá, vamos para uma resolução de uma situação problema. Vou escrever aqui um problema aleatório, ok? Então, vamos lá.
Jonas tem R$300. Essa é a situação inicial. Deste valor, R$15 será destinado para a compra de um CD. Qual será o valor deste CD? E aí? Eu tenho uma porcentagem. Eu tenho um cálculo matemático para ser feito em cima de R$300, de 15%. Vamos lá. Dados do problema. A quantia do Jonas, que é R$300, então é o montante do Jonas, é o valor total que o Jonas tem. 15% ele vai pegar desse dinheiro, que eu não sei quanto é, para comprar este CD. Então, ó, este é o valor temporário do CD. Ele custa 15% de 300. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Vamos, primeiro de tudo, representar a porcentagem. Então, se Jonas vai comprar com 15% do que ele tem, o CD, então eu estou falando de 15% de 300. Eu não vou colocar o 00 para não ficar uma conta mais confusa para vocês. No final, quando a gente for dar o valor, aí a gente faz certinho. Então, ele quer saber quanto é 15% de 300, porque ele pergunta qual o valor do CD. Ele só sabe a porcentagem. Então, a gente vai representar, ó, 15%. 15 sobre 100. De 300, a Pro mandou colocar esse pontinho aí. Belezinha. Coloquei. E agora? Eu tenho dois caminhos. Ou eu faço pelo aquele método das simplificações diretas, ou eu faço pelo método de cortar os zeros. Vamos pelo de cortar os zeros. Ó, cortei. Quem ficou? 15 vezes 3, que é igual a 45. Então, eu já cheguei no valor. Porque se o valor do CD corresponde a 15% de 300, 15% de 300 eu já fiz, deu 45. Cara, esse CD, hein? Então, qual será o valor do CD? Resposta. O valor do CD será, agora eu escrevo em reais, tá? R$45. É isso. Nada além disso. Mesmo que vocês se deparem com problemas, e aí vem a parte 2, que é quando a gente vai falar sobre isso. Mesmo que vocês se deparem com, teve 10% de prejuízo e 25% de lucro, ele pagou parcelado e 10 parcelas tiveram juros de 10%. Tudo isso nasce aqui. É nessas situações aqui. E vocês têm que dominar. Se eu estiver falando em porcentagem, eu estou falando diretamente para fração. Então, tudo que vocês forem fazer, pensando nesse estereótipo de exercício, nessa estrutura de exercício, sempre é aqui que vocês vão cair. Volta-se o início sempre. Tá bom, pessoal? Recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seus comentários. Aproveita e fala para mim nos comentários qual o assunto que vocês querem ver também. Se vocês ainda não seguem a professora Cláudia Tise no Instagram, comecem a seguir agora. Esse conteúdo ele ainda vai ter uma continuação e vamos trabalhando em cima de assuntos que são o quê?
da matemática básica e que sempre são uma dificuldade recorrente para vocês, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!